Salve galera, bem-vindos ao canal Sidão Game Dev. Aqui iremos explorar o fascinante mundo da criação de jogos e compartilhar nossos conhecimentos e experiências. Me acompanhe nessa jornada de aprendizado, experimentação e criação de jogos do começo ao fim. Então bora que a produção aqui vai ser braba demais. Dia 1 dessa nova semana, a gente começa dando aquela conferes no Trello pra gente ver o que a gente precisa fazer, e eu vi que eu precisava criar o projétil e o inimigo que atira. Então, dentro da Unity a gente começa organizando as pastinhas que os inimigos estavam junto com os próprios. Agora eu vou deixar eles separadinhos. Depois eu criei o inimigo, só mudei a cor dele para ficar diferenciado. Ainda não vou trabalhar com os assets, então é isso que a gente pode fazer. E já fui logo criando o comportamento dele. O comportamento dele ia ser simples, ele só ia atirar de tempos em tempos, então era uma coisa bem fácil de fazer e rápido. Aí era só ajustar e colocar ele dentro da Wave para a gente poder ter ele funcionando e colocar o projétil já para dar dano no player, e a gente consegue testar para ver se o projétil vai dar dano, quanto que vai dar de dano, e para ver se tá tudo certinho. O spawn rate ali estava funcionando já estava bem ok. Depois eu ajustei um pouco a velocidade da munição ali do tiro dele. E basicamente foi isso pro nosso dia 1. Eu trabalhei pouco, então não deu pra fazer muita coisa, mas o nosso objetivo ali do trabalho, que era o projétil e o inimigo, a gente conseguiu fazer. É isso. Dia 2 da nossa semaninha produtiva aí. Terminar de criar essa mecânica do projétil que vai ser rebatido quando a gente estiver atacando ou com o ataque carregado, que vai fazer ele 2 vezes mais rápido e dar 2 vezes o dano dele. Terminando de ajustar tudo ali para ver se vai funcionar, fazendo o nosso primeiro testezinho, colocando só o inimigo que atira dentro da wave pra gente ver e testar certinho como é que tá funcionando já. Ajustando ali a wave e já vou fazer o primeiro teste de gameplay, então fiquem aí com essa grandiosa habilidade aí do guerreiro. É isso, não sei nem jogar o jogo que eu tô fazendo. Mas enfim, depois de ajustar algumas coisinhas e botar em prática de novo ali, já dá pra ver que estava sendo rebatido o projétil. Só faltava terminar de sumir com ele e tá rodando certinho no próprio inimigo. Já fui pro Trello, então marcar aqui que eu tinha terminado o rolê do projeto ser rebatido. E aí que eu tive a ideia, né, na verdade, de colocar no Trello, fazer com que ele desse 2 vezes o dano e fosse 2 vezes mais rápido quando a gente estivesse atacando com um ataque carregado. Terminei de colocar ali a instruçãozinha, porque é sempre importante a gente validar o nosso progresso durante a produção do jogo, para a gente ver como que a gente está indo, como está a nossa criação de ideias e tudo mais. Fui testando ali, deu para perceber que eu tomei o dano depois que um projétil bateu no outro. Achei aquilo meio estranho, daí eu fui dar uma verificada o que estava rolando, aí eu percebi que estava lançando os eventos errados e tudo mais. Já terminei de ajustar para que esse player tome o dano devido, né? Não fazer com que ele fique tomando dano à toa, e coloquei o negócio do ataque carregado. Já marquei ali também como validado. Apertei o Ctrl S sem querer ali, nada a ver no Trello. Aí ajustei ali os cardzinhos, né, do primeiro, do segundo e do último boss, que a ideia é que tem apenas 3 boss dentro do game. E coloquei a descrição do primeiro, que estava faltando, que eu não tinha feito ainda. O primeiro boss vai ser uma máquina grande que vai ficar atirando projéteis sem parar nas 3 linhas que a gente tem, de cima, do meio e a de baixo. Ele vai eventualmente atirar um projétil que pode ser rebatido ou não. Aí, para criar o primeiro boss, a gente tinha que spawnar os projectiles que vão ser rebatidos ou os projectiles que vão fazer o player tomar dano, que é o mesmo esquema daquele hard prop lá, mesmo atacando
ou o ataque carregado, a gente ainda vai tomar o dano dele. Não vai acontecer nada, só tomar dano. Você tem que desviar dele. Mudei ali a cor, deixei ele acertadinho, bonitinho, junto com o Collider. Deixei um pouco maior, né, para o player ter aquela sensação de que realmente está pegando. Porque se ficar muito em cima daquela, tem que ser muito preciso o ataque, mas que a gente quer algo mais, um pouco menos hardcore para esse jogo. Já dei mais uma ajeitada nas pastas ali, que é a pastinha de boss, onde todos os boss inimigos vão ficar. E já fui ajeitando o nosso boss. Por enquanto ele vai ser só uma bolinha grande, né? Tá ali dentro da fase. A gente não tem muita imaginação nessa hora, então é isso, só o básico. Futuramente a gente coloca os assets e aí vai ficando bonitinho o nosso projetinho. Deixei ele na cor azul, para ficar bem destacável dos outros. Além de ter aumentado o tamanho, para a gente já ter uma noção mais ou menos ali do tamanho que a gente vai querer o nosso boss dentro da fase. Acho que quando a gente estiver fazendo os assets, ele vai ficar até maior, na verdade. Eu tenho a impressão de que ele é muito maior do que só aparece ali na tela. O player tem uma noção assim de, poxa, esse cara é grande mesmo, né? Aparece só metade dele na tela, a gente está batendo só na metade, o resto a gente não consegue ver. Aí eu troquei o colar dele de círculo para ser uma caixa mesmo, né? Que é mais fácil até pra gente ter a noção de hitbox certinha. Depois de ajustar o boss, já coloquei a nossa primeira tarefinha ali nele, que seria de criar o padrão de ataque dele que a gente vai ter dentro da fase. Como a gente só vai ficar, como ele vai ter basicamente um padrão, ele vai só ficar atacando projéteis o tempo inteiro, a gente precisava ter um controle bom disso aí. E eu usei a mesma lógica da wave que a gente está usando aqui, onde eu escolho a posição e o que vai ser. Assim a gente consegue definir certinho, fazer um game design bem legal, para ter o player ter uma noção legal assim, de como vai ser, e de ser tudo aleatório e tudo mais. Ali a gente já começa a trabalhar no boss, dá pra ver que ele tá spawnando os tiros e a posição dele também tava toda torta, toda errada. Apareceu ali no cantinho todo cheio de vergonha, coitado. Aí eu dei uma ajustada legal, já ajustei as posições dos projéteis, ainda tava meio saindo lá atrás, não tava nada a ver. Mas ele já tava tomando dano, já tava colidinho certinho ali, a gente tava tomando vida. Eu também estava tomando vida. Tomando dano, no caso, não tomando vida. Perdendo vida, no caso. Só ajustei o collider dele, que eu percebi que tava um pouco menor. Depois de ajustar um pouco a posição ali, depois de fazer certinho o rolê para ele spawnar, foi isso que a gente fez no nosso segundo dia, implementando nossa mecânica do projétil rebatido e começando a ajustar o boss de posição e o que ele vai fazer. Começando o dia 3, terminando o rolê do dia 2, que é ajustar a posição do boss e do spawn dele, que ainda estava meio... O spawn já estava mais ou menos certo, mas a posição do boss estava um pouco errada ainda. Queria que ele ficasse bem centralizado ali entre as 3 linhas, pra gente ter um spawnzinho certinho e bem calibrado dos projéteis dele. Aí ele ficou um pouco pra cima, mas já dava pra ter uma ideia do que a gente queria. Não dava pra acertar os projéteis, então a gente só ficou tomando dano igual um bobo ali, mas estava quase certo já. Depois de um tempinho ajustando, ele ficou bem centralizado, ele ficou certinho. Os projéteis também já estavam numa posição legal, onde o player consegue acertar todos sem dificuldade, só calibrar a gameplay. Aí eu tava testando o ataque carregado e destruindo o projétil depois que eu acertasse, que ainda não estava sendo destruído. Aí eu percebi esse erro aí na vida do player, porque se eu tomasse 2 de dano a minha vida ficava toda bugada. No começo eu não entendi, mas aí depois eu parei para pensar um pouquinho, era só arrumar uma lógica do script ali que estava errada e já ficou 0 bala.
Aí eu tomo 1 de dano, perco 1 de vida, toma 2, perde 2. E se eu tomar 2 direto, eu vou perder 2 de vida, né? Como tem que ser. Em vez de perder 1 de vida no meio, nada a ver aquilo lá. Aí já ajustei certinho, precisava tomar 2 de dano, que é do projétil que não é rebatido, né? Que ele solta ali no meio. Funcionando certinho, 0 bala. Aí eu senti que tava faltando um pouco de feedback já dentro do jogo. Já comecei a colocar uns tremelique doido aí, testando para ver como é que fica, porque um pouco de screen shake já dá um feeling legal pro game, pra gente ter uma noção de como tá ficando já e tudo mais. Aí eu coloquei para ter um screen shake quando o boss tá entrando. Eu só esqueci de ajustar, que eu tinha colocado na câmera direto e não só pelo evento, então ficou tremendo o tempo inteiro, parecendo um terremoto. Aí eu lembrei ali que eu tinha colocado o valor da câmera, era só desativar o valor e deixar o evento rolar. Aí quando o boss entra, vai ter aquele screen shakezinho de que ele está se movendo na direção do player, né? Dá um efeito mais legal ali no boss quando ele está aparecendo. Você também não pode se mexer, então ainda vou futuramente colocar desativar ali a vida do player, fazer como se fosse uma mini cena assim do boss tá sendo spawnado ali depois da wave. Aí já ficou certinho ali, eu coloquei um screen shake também para quando eu tomo dano e um screen shake para quando o boss toma dano, que ele vai tomar dano refletido, então vai ser um projeto que vai ser rápido, então vai ser um feedback legal de colocar. Ajustando isso, foi isso que deu para fazer nessa semana. Deu para trabalhar essa implementação do boss aí. Achei que ficou bem legal. E finalizamos mais uma semaninha de trabalho aí. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu dislike. O feedback é muito importante, seja positivo ou negativo. Se quer acompanhar nossa jornada da produção desse joguinho e ver como que ele vai ficar no final, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora, que essa é só. Próxima semana tem mais. Valeu!